Momento Jurídico. Oferecimento. Prosoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Olá, 4 de março de 2020, está começando agora o seu programa Momento Jurídico. No programa de hoje falaremos tudo sobre voo, cancelamentos, extravio de bagagem, dentre outros. E para falar deste assunto, estamos recebendo a participação do Dr. Luiz Fernando Freitas, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor, OAB Goiás, e também o Dr. Arthur Camapum, ele que é especialista em processo civil e direito civil. Senhores, uma boa noite. Boa noite. Boa noite, doutores. Sejam todos muito bem-vindos. Está começando agora o seu programa Momento Jurídico. Doutores, e para começar, considerando a época do ano, nós acabamos de passar pelo Carnaval e estamos aproximando da Semana Santa, tão logo teremos mais um grande fluxo nos aeroportos de todo o Brasil. E em razão desse grande fluxo, várias são as situações que trazem alguns dissabores para os viajantes ou para aqueles que adquiriram passagens aéreas. Dentre elas, aquele inesperado ou inoportuno cancelamento de voo. E aí eu pergunto para você, doutor Luiz, diante de uma situação de cancelamento de voo sem prévia comunicação, o que deve fazer? Qual a primeira atitude a ser tomada por esse passageiro? Boa noite a todos, boa noite, doutor Caio. Bom, independente do motivo aí, né, a primeira coisa é fazer a companhia aérea cumprir, tá, esse contrato, te colocando em outro voo da mesma companhia, né, ou até mesmo de outra, de modo a interferir o mínimo possível nos seus compromissos, né? E se isso não for possível, a devolução do seu dinheiro, né, a devolução do valor que o senhor desembolsou pelo bilhete aéreo. Doutor Arthur, uma outra situação também, sobretudo no momento que nós estamos enfrentando, uma questão relativamente ao coronavírus. Muitas companhias estão cancelando os voos. Sei de uma companhia que não está fazendo mais atendendo a linha aérea São Paulo-Itália, né, Brasil-Itália, e essa situação naturalmente irá causar alguns constrangimentos e alguns desgastes aos consumidores. O que deve fazer? Que direito assegura esse consumidor que não poderá embarcar em razão desses cancelamentos? Boa noite, doutor Caio. Boa noite, doutor Luiz. Em primeiro lugar, o consumidor tem que buscar a companhia aérea. Ainda não há nenhuma legislação específica que trata do caso de vírus ou de pandemias. Então, deve inicialmente prevalecer aí o bom senso entre as partes para que haja uma negociação entre eles, facilitando assim e diminuindo assim o prejuízo do consumidor. Mas em outra possibilidade de que não tenha como, o consumidor ele precisava realmente realizar aquele trecho, ele precisava chegar até o destino, no caso, como foi dito, Milão, esse consumidor inevitavelmente terá que procurar o judiciário, pois os outros meios administrativos não fazem o ressarcimento aí do dano que nós chamamos de dano moral. Doutor Luiz, uma situação também que engloba o momento que nós estamos passando relativamente a esse vírus tão falado, né? A gente vê que ele é uma notícia no mundo inteiro e agora começa a tomar mais força nas manchetes nacionais. E aí eu me questiono, com base no coronavírus, se o interesse de não viajar for do passageiro. E nós estamos falando de um fato possivelmente atípico. Eu entendo que essa situação talvez não tenha ocorrido no passado. Existe uma insegurança muito grande, existe uma
uma preocupação, e esse passageiro entende por bem que ele não deva embarcar para alguns países ou alguns lugares tidos como de maior risco ou de uma epidemia, ou seja, até de uma pandemia. Esse passageiro, ele pode pedir a remarcação sem nenhuma obrigação acessória? Como que você entende? Bom, nesse caso específico, né, como bem dito pelo Dr. Arthur aí, nós não temos previsão legal nenhuma, né? A resolução da ANAC também não menciona nada a respeito. E eu entendo que o coronavírus, os cancelamentos advindos do coronavírus, eles estão condicionados aí a um acordo entre as partes, né? Mesmo a empresa não tendo culpa, como o consumidor é parte hipossuficiente da relação, né? Ele é parte vulnerável, ele merece proteção, e se ele está pedindo o cancelamento, o ressarcimento, eu acho que a companhia aérea não deve se recusar a essa negociação, lembrando de qualquer forma que para isso, né, tem que prevalecer aí o bom senso entre as partes. E aí, caso essa negociação do consumidor não adiante junto à empresa, né, aí temos aqueles próximos passos que são padrão, né, que reclamação no PROCON e em seguida até mesmo uma ação judicial para reparar o dano que eventualmente ele sofrer ou restituir o valor da passagem dele. Doutor Luiz, ainda contigo, o que trata a resolução número 400 da ANAC? Ela trouxe algumas regras, né, para regulamentar essa questão de cancelamento, de atraso de voo e até mesmo específico da parte de extravio de bagagem, tanto extravio temporário quanto o extravio definitivo. E a você que nos acompanha, gostaria de pedir que clicasse aí na nossa página, desse um like, compartilhasse o canal e, claro, também nos seguisse pelas demais redes, no Facebook e no Instagram, Condominial News. E no programa de hoje, tudo sobre cancelamento de voos, extravio de bagagens e outras matérias mais sobre este tema tão relevante. E para falar deste assunto, mais uma vez, estamos recebendo Luiz Fernando Freitas, ele que é vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás, e o doutor Arthur Camapum, especialista em processo de direito civil. Nós voltamos já. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patógenos. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano
mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. Voltamos com o seu momento jurídico falando tudo sobre voos. E para continuar falando sobre voos e algumas situações que recorrentemente acontecem nos aeroportos, doutor Arthur, se porventura o passageiro acabar perdendo o voo em razão de um atraso numa conexão, a exemplo, eu estou indo para Manaus, minha conexão deveria se dar em São Paulo, ou se deu em São Paulo, no entanto, esse voo de Goiânia para São Paulo teve um atraso de modo que eu não pudesse embarcar e seguir até meu destino. Há uma responsabilidade desta companhia que atrasou o voo e me gerou esse prejuízo? Com certeza. Em primeiro lugar, o consumidor deve buscar o balcão da empresa e pedir para que eles o reacomodem em uma outra aeronave, pode ser tanto da empresa quanto de terceiros, para que ela termine de cumprir o contrato, como foi dito no início. Caso não seja possível que essa finalização se dê por avião, que seja colocado em um outro meio de transporte. Isso, claro, se o consumidor entender e aceitar que é cabível. Caso também o consumidor entenda que não é cabível, que pretende retornar ao seu aeroporto de origem, a empresa deve fazer o ressarcimento e a devolução dos valores e garantir o direito de regresso para o aeroporto de origem dele. Porventura, doutor Arthur, não houver outro voo possível para aquela data, ele não aceite outro meio de transporte, e ele poderia então cobrar inclusive as diárias até que encontre um voo que lhe interesse, as despesas tidas de manutenção durante esse período, restaurantes, transportes na cidade que ele esteja instalado ou estabelecido durante este período? Sim, com certeza. Caso ele quase não haja um voo para aquela data, mas haja um voo para a data do dia seguinte ou 2 dias depois, e ele entender que lhe atende, isso, claro, sempre vai ficar a critério do consumidor, a empresa terá que garantir toda a assistência material. Isso está previsto na Resolução 400 da ANAC. Ela vai ter que garantir o traslado entre aeroporto e hospedagem, vai ter que garantir as diárias do hotel, tanto quanto também as alimentações. Tudo isso pode ser feito por voucher ou mesmo em moeda, a critério da negociação que ficar realizada entre as duas partes. E caso a empresa não faça esse reembolso ou não garanta esses direitos, o próprio consumidor pode fazer a reserva de um hotel, pode fazer esse traslado, pegando sempre nota fiscal e recibo, e depois tentar receber de forma administrativa ou judicialmente, caso a forma administrativa seja infrutífera. Doutor Luiz Fernando, e o que seria um atraso razoável? Bom, um atraso razoável que não alterará nada em relação ao voo na parte doméstica seria um atraso inferior a 30 minutos, tá? E em caso de voos internacionais também um atraso inferior a 1 hora. Doutor Luiz, e se esse atraso se der por mais de 30 minutos, as demandas que não têm sido, que têm sido buscadas, aquelas ações que têm sido ingressadas nos juizados especiais, é difícil, acho que talvez criar um parâmetro a nível nacional, mas nesses excedentes, esses períodos que excede aí, que excessivos, que ultrapassam o período de tolerância do razoável aí de 30 minutos. Essas companhias aéreas, elas têm indenizado, têm tido um patamar aí estabelecido pelos juizados ou não? Ou uma variação maior? Bom, aqui no estado de Goiás, né, eu vejo uma padronização das indenizações, né? Eu não sei se eu posso falar valores aqui, mas acredito que, dependendo do caso, de 3 a 5 mil reais, varia assim as condenações no caso de atraso.
até mesmo de cancelamento de voo, né, que resulta aí na perda de um compromisso, perda de tempo do consumidor, né? Mais ou menos esse patamar aí. Lembrando que a companhia aérea tem que avisar, né, o consumidor 72 horas antes de qualquer voo que vai alterar em 30 minutos ou vai alterar em 1 hora, tá? Sob pena aí de ter que oferecer aquele reembolso ou até mesmo uma reacomodação, enfim. E esse prazo, então, de 72 horas é para cientificação prévia, seria isso? Ele tem que notificar, comunicar até 72 horas sobre possíveis atrasos ou cancelamentos. Cancelamentos também se engloba dentro desse período, ou não? Qualquer 72 horas mínimas, né, para qualquer alteração programada. Geralmente, cancelamento, ele vem de última hora, assim, né? Mas qualquer alteração, seja programada, com uma certa antecedência, ou até mesmo um cancelamento, ele tem que ser falado 72 horas antes. Doutor Arthur, você também que milita muito nos juizados em razão de cancelamentos de voos, é de nosso conhecimento. Tem alguma situação, um caso concreto, sem citar as partes, naturalmente, que despertou sua atenção? Algum prejuízo que agravou, ou alguma situação anômala que acabou trazendo maior prejuízo ao consumidor do que aquele estabelecido via de regra, ou seja, aquele simples atraso, aquele cancelamento de voo que impediu que ele fizesse a viagem, e aí aplicou-se aquele dano moral, como diz o colega que nos antecedeu, quase que o meio padronizado a fixação. Tem algum caso que te chamou a atenção em razão disso? Eu tive um único caso que fugiu bastante assim desse parâmetro que o colega suscitou, que realmente os nossos juizados aqui, as turmas estão abaixando. Os juízes de primeiro grau até tentam aumentar o valor da indenização, mas quando vão para a turma recursal, geralmente é reduzido aí para o patamar de 5 mil. Esse caso foi de um jogador de futebol, que ele estava voltando de Milão com a esposa dele. Eles tiveram o primeiro voo cancelado. Para questão de ajuste de documentação, para eles foi até interessante o primeiro cancelamento, mas para o segundo voo foi cancelado novamente e a empresa só disponibilizou um voo para ele 3 dias depois. No caso deles, não forneceram, inclusive, a hospedagem, não forneceram a alimentação e ele perdeu ainda o contrato que estava assinado lá no Rio de Janeiro com o time que ele ia jogar. Esse caso foi um caso atípico que nós tivemos. Depois teve algumas situações diferentes lá durante o caso concreto, mas a indenização foi um valor foi bastante superior ao valor discutido, ao valor dito pelo colega. Relativamente ainda aos cancelamentos e atrasos nos voos, doutor Luiz, tem alguma questão que você queira nos apresentar ou uma situação fática vivida por você também que despertou sua atenção? Aconteceu comigo mesmo um cancelamento de última hora, voltando de Campo Grande para Goiânia. Eu fui trabalhar em Campo Grande e, chegando no aeroporto, me avisaram que o voo tinha sido cancelado. A empresa aérea, então, fez uma fila lá de mais ou menos uns 2 quilômetros, né, dentro do aeroporto, e não estavam oferecendo nada. Assistência material, que o Dr. Arthur até comentou anteriormente, não estava oferecendo nada. Se não fosse, assim, o nosso conhecimento de conversar com o pessoal do balcão e até mesmo instigar os outros passageiros a seguir a mesma posição, acredito que a gente estaria lá no saguão até agora. Para a infelicidade da companhia, teve um advogado que entende muito da matéria. E você teve alguma iniciativa com relação a esse voo lá no momento, ou até mesmo após a sua chegada ao seu destino? No momento e após, né? Alguns passageiros, inclusive, me pediram para acionar por eles, né? Eu orientei em alguns casos que não tinham tanta urgência e que não sofreriam dano, procurar o PROCON da cidade, de destino dele também, que não era só para Goiânia, tinha conexão em Campinas também.
Mas além de atuar lá, infelizmente, eu tive que acionar o judiciário aqui para alguns passageiros. Você que nos acompanha, pedimos mais uma vez que curta a nossa página, que compartilhe o canal e fique também conosco. Nós vamos ao terceiro bloco falando tudo sobre cancelamentos, atraso nos voos e agora também extravio de bagagens. Até já. Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite. Ferramenta de solicitações úteis. Nós amamos os usuários de academia e mantê-los felizes e saudáveis é uma obrigação. A melhor maneira de fazer isso é manter a academia limpa. E aqui vai um segredo: pulverizadores e flanelas não limpam tão bem quanto você pensa. Nós temos o pano que mata bactérias mais rápido do que qualquer produto em toda a indústria de limpeza. Panos umedecidos GenClean é a solução de limpeza rápida com fórmula bactericida, não tóxica e que não causam danos aos equipamentos da sua academia. GenClean, bactericida para academia, são eficazes contra diversos patogênios. Entre em contato conosco para saber mais informações. Ligue 62 991 41 1003. Uma novidade para facilitar a vida do síndico e dos moradores. Se as cores são importantes para a harmonia de ambientes, a Elo Tintas oferece produtos e serviços essenciais a esse equilíbrio. São mais de 24 anos de empenho e dedicação que fazem dessa empresa comprometida no atendimento e satisfação vender produtos para novas aplicações, acabamentos, texturas, impermeabilizantes e acessórios com a qualidade desejada por seus clientes. O diferencial está no atendimento, qualidade, preço justo, prazo de entrega e respeito a cada cliente. Elo Tintas, satisfação em colorir a sua vida. Há 40 anos, somos a maior indústria de tintas do Centro-Oeste. Hoje contamos com um amplo e moderno parque industrial e estamos ampliando outra unidade de produção, ambas em Goiás, além de um centro de distribuição no Tocantins. Conseguimos produzir por ano mais de 50 milhões de litros de tintas, entre acrílicas, revestimentos, massas, esmaltes, seladores, resinas e vernizes, em um mix que está sempre se expandindo e sendo testado por toda a nossa equipe, porque nós queremos sempre evoluir para te surpreender. Lehner-Tex, a evolução da tinta. (4 de março de 2020, o programa Momento Jurídico de hoje está falando tudo sobre cancelamento, atraso de voos e também extravio de bagagem. Doutor Arthur, para poder falar sobre extravio de bagagem, gostaria de perguntar a você inicialmente qual que deve ser a atitude do passageiro, do consumidor, que teve depositou sua bagagem, né, ou não embarcou junto a ela, e essa bagagem, naturalmente ou infelizmente, ela veio a se extraviar no curso do voo. O que deve fazer o passageiro? A primeira atitude do passageiro é se dirigir ao balcão, ao guichê do aeroporto, geralmente na sala de desembarque, ali próximo às esteiras, tem um responsável de cada companhia aérea para atender essa solicitação e informar que houve o extravio da bagagem e preencher o requerimento de extravio para que a empresa possa diligenciar e tentar encontrar onde essa bagagem pode ter ido parar.
Doutor Arthur, e como ele deve provar os pertences que foram extraviados, o prejuízo efetivamente sofrido, e se esse prejuízo efetivamente sofrido ele vai ser indenizável na íntegra? Como que se daria essa situação? Nós temos duas questões que têm que ser observadas nesse momento. Em primeiro momento, existe que é o que a maioria das pessoas fazem quando vão viajar, que é o simples fato de chegar ao guichê e despachar a bagagem. Nesses casos, existe um patamar máximo de indenização, que é de 1.131 Ds. É um direito especial de saque. Não é uma moeda específica, é uma junção de algumas moedas do grupo do FMI, que hoje está em aproximadamente 6,19, se eu não estiver enganado, que eu posso estar enganado pela correção de diferença dessas moedas, mas gira em torno desse valor ultimamente. Fazendo a conversão, em torno de R$7.000. Esse seria aproximado o valor, esse é o valor máximo indenizável. Nos casos em que o passageiro vai transportar joias ou objetos que ultrapassem esse valor, ele deve preencher um formulário prévio no momento do despacho da bagagem, indicando quais são os objetos que ele está despachando e quais os valores, para que uma possível ação ele consiga um ressarcimento superior a esse limite de 7.000. Um outro meio de se provar, esse mais fácil quando estamos falando de viagens internacionais, são nos casos de quando a pessoa está retornando. Nós sabemos que por várias oportunidades os funcionários de aeroportos acabam violando as bagagens e retirando pertences. Caso essas pessoas tenham as notas fiscais dos produtos que compraram e estão trazendo de lá para cá, facilita sim a comprovação de que esse item estava na bagagem. Doutor Luiz, essa simples nota fiscal seria suficiente para a comprovação do que ele despachou a bagagem ou teria alguma outra prova que ele teria que realizar? Vamos admitir que o passageiro ele tem um notebook e um notebook dele lá, o valor ultrapassa aquele teto dito pelo Dr. Arthur e ele consiga comprovar que ele tinha o notebook. Talvez a dificuldade se esbarre no fato dele conseguir provar que aquele notebook tenha sido despachado. Há alguma outra recomendação ou é apenas isso que cabe ao consumidor? Bom, além da declaração que o Dr. Arthur mencionou, eu aconselho muitas vezes os meus próprios amigos e clientes a tirar foto, né, até mesmo filmar o momento que você está fazendo a sua bagagem, para você ter uma segunda prova, né, do que estava lá dentro. Você vai ter uma presunção de veracidade, né, lá no caso. Basicamente isso. E com relação ao extravio de bagagens, há uma outra consideração que o colega queira fazer nessa ocasião? Bom, eu posso complementar o que o Dr. Arthur falou ali em relação a comunicar, né, a irregularidade da bagagem lá no balcão, no momento do desembarque, né, preencher aquele registro de irregularidade de bagagem, que é conhecido como RIB, né, a sigla RIB, né, e em seguida eles vão tentar aí localizar a sua bagagem, e aí nós vamos ter duas situações. Se ela não for entregue, nós vamos ter o extravio definitivo, e se ela for entregue depois, algum tempo depois, nós vamos ter o extravio temporário, né? Ambas indenizáveis, tá? Mas aí vai de acordo com o caso, o que estava dentro da bagagem também, e levando em consideração nos voos internacionais os 1.000 direitos de saque que o Dr. Arthur comentou agora há pouco. Doutor, uma última questão. Não é tão incomum, e essa aqui eu tenho certeza que todos que constantemente ou que viajam com maior frequência, todos eles já passaram, que é o descuido ou é a forma pouco zelosa de despachar as bagagens dos passageiros. A gente vê que eles pegam do carrinho, jogam para dentro do espaço na aeronave, da mesma forma eles lançam da aeronave para esse carrinho e depois naquelas esteiras. Em meio a isso, a gente, com muita frequência também, infelizmente, acaba percebendo que há o desgaste, há o estrago, né? Acaba causando prejuízo à mala e, por vezes, também aos itens que ali estão depositados. Como deveria proceder o passageiro que está ali
em trânsito e teve sua mala ao recebê-la danificada. O que ele tem que fazer? E aí sim também eu digo aquele que chegou já em casa e percebeu que ali dentro, por exemplo, um perfume foi quebrado, um presente que ele vinha trazendo ali dentro também teve o mesmo infeliz fim. O que ele deve fazer? Bom, no momento que você chega no desembarque, essa RIB que eu falei anteriormente, esse registro de irregularidade de bagagem, ele serve também para você demonstrar as irregularidades da sua bagagem. Um zíper está estragado, ou que a bagagem rasgou, seus pertences caíram. Geralmente, eles têm até uma empresa terceirizada que consertam, né, essas bagagens e devolvem na sua casa. O outro ponto que o senhor mencionou, que é de chegar em casa e perceber que tem algum item quebrado, inicialmente você pode entrar em contato com a empresa aérea para tentar resolver o caso, mas na prática a gente sabe que não funciona tanto, né? Por meio do PROCON ou eventualmente do judiciário, você será ressarcido. Doutor Arthur Camapum, nós que já caminhamos para o fim do nosso programa, hoje muito breve e no entanto com a mesma importância, com assuntos da mesma relevância que a gente via de regra vem abordando aqui no Momento Jurídico. Quero agradecer você, a sua participação, quero deixar aqui consignada minha admiração pelo profissional e amigo e claro, gostaria que você, antes de se despedir, falasse, como de praxe, o que nós não falamos aqui que seria importante destacar ao se tratar de cancelamento de voos, atrasos e extravio de bagagens. Em primeiro lugar, quero agradecer, Dr. Caio, mais uma vez pelo convite, Dr. Luiz pela companhia, dizer que estou sempre à disposição de vocês aí para participar. Só para fazer um arremate, eu acho que nós abordamos praticamente todos os pontos, pouco me foge aqui. A questão final agora de chegar em casa e reconhecer que teve algum prejuízo, importante sempre que chegar no aeroporto, verifica se a mala está com alguma avaria, verifica se você viu algum amassado, porque existe naquela resolução 400 da ANAC um item que traz a presunção de aceite da bagagem como se ela tivesse sido recebida em bom estado, caso não haja essa notificação no aeroporto. Então, isso pode dificultar o recebimento posterior, mas, claro, o judiciário, em grande parte, na maioria das vezes, caso as provas sejam contundentes, ele tende a julgar pró-consumidor, porque nós sabemos do grande descaso que as empresas têm. Fora isso, o prazo para ressarcimento da bagagem, que é de 7 dias para voo, quando há o extravio, o prazo para entrega são de 7 dias para voos domésticos e de 21 dias para voos internacionais. E isso também nós sabemos que 7 dias em um voo doméstico, muitas vezes a pessoa passou a viagem inteira sem a bagagem dela. Então o consumidor ele pode adquirir os itens para ele passar, roupa, higiene, tudo que ele entender ser necessário para que ele passe esses dias e depois tentar um ressarcimento junto à empresa, que também deve ser realizado em 7 dias, mas na maioria das vezes não o será. E aí, dessa forma, o consumidor deverá buscar o PROCON ou um advogado para acionar judicialmente. Doutor Luiz Fernando, quero também agradecê-lo, quero dizer que foi um prazer estar aqui contigo. Quero mais uma vez também, eu sempre o faço e gostaria de fazer na sua presença hoje aqui no programa, de dizer a importância e como eu tenho admiração pelo trabalho da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Goiás. E eu que sempre estive perto dos trabalhos das comissões, posso dizer que a Comissão do Direito do Consumidor ela tem se destacado não só pela sua importância, mas também pela grandeza dos trabalhos feitos e dos cuidados tidos com todos aqueles e não só com a advocacia. Então a minha admiração, o meu carinho, o meu muito obrigado por você aceitar o nosso convite, participar do Momento Jurídico e gostaria que você também se despedisse de quem nos acompanha e claro, se possível, deixasse aqui o seu abraço. Obrigado pelo convite, doutor Caio, obrigado também, doutor Arthur, pela companhia, né? Realmente a Comissão de Direito do Consumidor eu acredito que é uma das mais importantes, né?
tendo em vista aí todo o conteúdo envolvido, né, e o dia a dia das pessoas. Bom, o que eu tenho para falar no final é que o consumidor deve buscar, sim, cada vez mais informação, tá? Muitas vezes o fornecedor, né, no caso nós estamos falamos aqui de voos, as companhias aéreas abusam mesmo, deixam a desejar na relação de consumo, e o consumidor mais informado faz com que essas companhias aéreas respeitem mais, né, o direito do consumidor e respeitem mais mesmo o cidadão. Bom, basicamente é isso, doutor, e agradeço aí pela participação. E a você que nos acompanhou até agora, o nosso muito obrigado. O programa Momento Jurídico volta na próxima quarta-feira, às 20 horas. Te espero lá. Grande abraço. Momento Jurídico. Oferecimento. ProSoluto Cobranças. A nossa cobrança é a sua cobrança. Politeto Contabilidade, Administração e Assessoria Jurídica para Condomínios. 62 3089 9900. Quality Produtos de Limpeza. Qualidade conquistada com ética. Sorriso Programado. Nunca foi tão fácil ter o sorriso dos sonhos. Entre em contato e conheça nossos planos. Solicite, ferramenta de solicitações úteis.